Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Giovana, tá me ouvindo? Olá, olá, estão me ouvindo? Vamos chamar aqui o nosso palestrante, né? A gente vai esperar um pedacinho para começar, para o pessoal ir chegando. Mas vamos logo convidá-lo aqui. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo, Romulo? Boa noite. Boa noite. Boa. Tá conseguindo me escutar? Tá bom, tá ótimo. Tá baixo, tá alto o som? Pessoal, tá ouvindo os dois, tanto eu quanto ele? O pessoal tá entrando ainda, né? Falta um minutinho. Consegui chegar na hora, hein? Foi. Antes da hora, né? Verdade. Tereza, tá boa? Tá baixo, Elizabeth? Os dois? O seu som tá baixo, Éder. Melhorou? Um pouco. Melhorou? Deu uma melhorada. Agora? Pra mim tá saindo legal. E o som, pessoal? Melhorou o meu agora? Tá aqui com os dois, som excelente. Acho que já melhorou pro pessoal já. Estão nos ouvindo? Tá baixo. Algumas pessoas estão dizendo que o som tá bom, outras estão dizendo que tá baixo. E agora, melhorou? Deu uma melhorada boa. Seu celular não tá encostado em algum pedaço que tapa o microfone, não? Na realidade, eu não tô nem no celular, tô no iPad, que é melhor o som. E agora, melhorou? Ah, pode ser isso. Tá bom. Dá para ouvir, né? Dá sim. Então, pessoal, boa noite. Estamos muito felizes, todos que fazemos parte do Grupo Cristão Espírita Angorá. E na data de hoje, né, exatamente há 39 anos atrás, há de início, né, no dia 18 de maio de 1981, os trabalhos oficiais. O nosso querido Paulinho já tinha esse trabalho de mediunidade sem ser com a fundação do centro há mais tempo, né, desde mais ou menos 14 anos de idade. E a gente não poderia deixar passar em branco essa semana, né, mesmo diante dessa pandemia, surgiu essa ideia da gente trazer um pouco de tudo, né, para a gente se unir em pensamento, mesmo longe fisicamente, e trazer palestrantes que fisicamente estão um pouco longe, mas com certeza sempre comungam conosco do ideal espírita. E hoje, né, nós temos graças a Deus, trazer o nosso irmão Rômulo, que é psiquiatra em Niterói, Rio de Janeiro, e também espírita desde jovem, e que de um tempo para cá vem trazendo, comungando, né, esses dois assuntos que ele gosta, domina, se dedica e estuda. E nada mais, né, pertinente do que falar um pouco sobre essa pandemia, né, sobre a ótica de um médico psiquiatra
para a gente poder não passar em branco essa semana. Inicialmente eu vou, Rômulo, fazer uma oração, só para a gente entrar um pouco mais no clima, e depois a palavra está com você. Vamos pedir aos nossos irmãos para deixar as perguntas mais para o final, quando o palestrante acabar, né, de sua fala, a gente vai, dentro do possível, fazer as perguntas pertinentes. Sempre lembrando aos irmãos que as lives do Instagram costumam durar no máximo 1 hora. Se por um acaso cair, já está combinado aqui com o nosso palestrante, que está aqui conosco, que nós tentaremos e vamos nos reconectar, se Deus quiser. Então vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esses 39 anos do nosso Grupo Cristão Espírita Angorá, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pois sem a sua permissão nada disso seria possível, e pedir a Deus também pelo nosso irmão, mentor espiritual da nossa casa, o irmão Angorá, que há tantos anos nos auxilia, nos ajuda, sempre com amor, com paz e compreensão. Pedir a Deus especial por todo o globo terrestre, neste momento de pandemia, e que nós tenhamos sempre a fé em Deus, porque com certeza tudo isso que está acontecendo há um porquê, mesmo que nós não compreendamos. Então, que todos nós possamos, unidos em fé, unidos no nosso pensamento, agradecer a Ti, Pai. E que seja uma noite de aprendizado, de paz e de amor. Que assim seja. Agora eu vou passar a palavra agradecendo a Rômulo, desde o primeiro momento que a gente tentou colocar colocar essa ideia para frente, ele se prontificou. Nós sabemos que nesse momento todo mundo tem seus afazeres, né? Então agradecer a ele, agradecer aos demais palestrantes que com certeza farão, e a palavra está com você, Rômulo. Muito obrigado. Obrigado, Weber. Uma boa noite a todos, né? Todos que estão nos assistindo. Estou vendo que tem bastante gente aí. Não conheço pessoalmente ninguém, mas fico muito feliz, né, de estar iniciando essa semana, uma semana de comemoração para vocês, comemoração da casa. A gente sabe como que é difícil 39 anos a gente, né, manter o trabalho, manter a seriedade e ver que vocês estão aqui se prontificando a aprender um pouquinho mais. Então, vamos tentar fazer, mesmo à distância, valer esse espaço, esse momento, mentalizar, né, pedir força de bons espíritos para que ele nos auxiliem cada vez mais e que a gente possa estar iluminado para receber e doar um pouquinho, né, de conhecimento e aprender um pouquinho cada vez mais. Eu já tive a alegria de conhecer a casa, né, há 2 anos atrás, fui muito bem acolhido, então me sinto até em casa, né, conversando com vocês, para passar um pouquinho da minha experiência dentro da psiquiatria, mas correlacionando também com esse momento que a gente está vivendo, né. Então, é importante a gente lembrar que, mesmo diante de uma epidemia, né, pandemia, né, a gente hoje vai conversar sobre 2 temas que são presentes no nosso dia a dia, né, depressão e ansiedade. São doenças muito importantes que atingem muitas pessoas e eu sempre falo para vocês, depressão e ansiedade são doenças. Depressão e ansiedade não é frescura, não é bobagem. E tem muita gente sofrendo com isso. Então, para que a gente possa começar a palestra, conversar, acho que vale a pena primeiro a gente definir, né? Saber o que são essas doenças. Hoje, cada vez mais pessoas, se você não tem, você tem um conhecido, um amigo, um parente passando por algum tipo de dificuldade. E já temos estudos que mostram que, na verdade, a gente vai passar por um episódio ou de depressão e ansiedade durante o nosso curso de vida. Então, seja diretamente contigo, um filho, um pai, uma mãe. Então, a gente vai vivenciar alguma experiência dentro dessa área tão importante da psiquiatria, que para mim é meu dia a dia, mas para vocês, às vezes, não chegou ou vai chegar em breve com algum conhecido. Então, quando a gente fala de doença, como a gente vem vivenciando agora essa pandemia, a depressão é uma doença que afeta quase 6% da nossa população. Isso, em termos de número, é um número muito grande. São 12 milhões de brasileiros que sofrem com a depressão.
Hoje, nosso país só perde número de casos para os Estados Unidos dentro da América. Então, assim, é um quadro grave que afeta muitas pessoas, assim como a ansiedade. O nosso país é o país mais ansioso do mundo. Nós temos 19 milhões. Por que a gente, na verdade, hoje está conversando sobre os dois temas? São temas que estão correlacionados. É muito difícil você ter um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade e você não ter concomitante uma ou outra doença. Então, às vezes, você começa um quadro de ansiedade, ela toma conta tanto do seu dia a dia, te gera implicações, que acaba que você desenvolve uma depressão, ou vice-versa. Então, é importante a gente entender e falar sobre isso, né? O que é depressão? O que significa essa palavra, né? Depressão não é apenas aquela pessoa que fica chorando, trancada no quarto. Hoje, no nosso país, a gente fala que tem muito mais pessoas deprimidas funcionais do que propriamente pessoas que tratam depressão. Por quê? A gente não tem tempo, a gente não tem, às vezes, acesso a um profissional de qualidade, ou pelo SUS mesmo, que é tão difícil da gente conseguir. Então, as subnotificações, os casos que não chegam para o profissional adequado tratar, são muitos. Então, a gente precisa falar sobre essa doença para a gente entender e a gente poder também ajudar os nossos irmãos. Então, o que é depressão, né? Depressão é uma alteração do estado de humor. Então, quando a gente fala em uma doença, um transtorno, a gente caracteriza com alguns sintomas. Tristeza persistente, perda de interesse em atividades que normalmente a gente faria. Estar com os filhos, ir visitar a família, ter vontade de ir trabalhar. Mas quando a gente fala em doença, essa alteração não é assim. Eu perdi um parente, estou triste, estou para baixo. É algo que se prolonga, tem que ter um período e uma frequência. Pelo menos 2 semanas seguidas de incapacitação nas suas atividades. Assim como a ansiedade. A ansiedade é um sinal de alerta. Por quê? A ansiedade é algo que é comum a todos nós, né? Eu sou ansioso, eu roo unha, eu fico nervoso antes da prova. Isso é normal da gente vivenciar. Só que uma ansiedade, em termos de doença, é algo que gera uma incapacitação, gera um medo excessivo, uma dificuldade da pessoa em realizar coisas simples. A todo momento parece que vai acontecer algo de ruim, então os pensamentos negativos começam a ficar frequentes. Por isso que também a depressão ela se manifesta. O medo excessivo faz com que a gente paralise em muitas situações. Ou a gente fique muitas vezes arredio, mais agitado, mais explosivo, que são sinais da ansiedade e da depressão concomitantemente. Às vezes é difícil da gente reconhecer que está passando por um quadro de doença, né? E quando a gente fala dessas duas doenças, todos nós estamos sujeitos a passar por um quadro. Como eu já falei, depressão não tem raça, não tem classe social, não tem sexo, mas a gente sabe que principalmente as mulheres, segundo todos os estudos recentes, são as mais acometidas. Então a gente tem que atentar um pouquinho, porque as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres estão vivenciando esse quadro mais aflorado, né? Mas em compensação, será que isso é só porque elas estão mais sobrecarregadas que elas são mais diagnosticadas? Na verdade, não. Novamente, no nosso país, a gente tem subdiagnósticos. O homem não procura muito tratamento, o homem não procura ajuda, o homem tem a dificuldade de botar para fora muito maior do que as mulheres. Então, eles buscam um diagnóstico muito mais longe e ideal do que seria para qualquer pessoa buscar ajuda. Então, os casos masculinos de depressão, de ansiedade, quando chegam para a gente no ambulatório, são casos mais graves, são casos, às vezes, com ideação suicida, que é algo que também afeta a nossa população, afeta, na verdade, o mundo inteiro. Quando a gente fala de suicídio, hoje a gente vai conversar durante uns 40 minutos, a cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo. Então, assim, é um dado muito forte, muito presente. São 800 mil mortes por ano. A gente já está assustado, né, com essa situação da pandemia, mas em comparação com o número de suicídios, é um número muito grave, e que a gente, às vezes,
não se atenta. Por quê? Porque depressão não pega de uma pessoa para outra. Então a gente também deixa um pouquinho de lado. Mas, em compensação, tem muita gente sofrendo nesse momento, muita gente precisando de ajuda, precisando botar para fora. Então, a melhor forma que a gente tem para lidar com doenças de ordem mentais são falar, colocar para fora, ter alguém para escutar. Por isso que é tão importante a presença da família, a presença de um amigo, procurar um profissional, porque a gente precisa colocar para fora o que está agoniando, o que está gerando sofrimento na gente. E, dentro do espiritismo, a gente sabe que a gente tem muita causa prévia, muita coisa que vem afetando, coisas para a gente reparar no nosso dia a dia e que tem origem, né, em outras encarnações, em outros momentos. Então, alguns sintomas da depressão e da ansiedade são sintomas que, na verdade, são muito comuns no nosso dia a dia. Quando a gente fala em depressão, quando a gente fala em ansiedade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Depressão é aquela pessoa que só fica chorando. Ansiedade é aquela pessoa que não faz nada e não consegue evoluir. E, na verdade, esses são os sintomas, vamos dizer que, geralmente, quando a doença já está mais avançada. Quando a gente pensa em depressão, a gente vê aquela pessoa, às vezes, que trabalha, mas chega atrasada todo dia, não consegue dar um sorriso, não interage com as pessoas, está sempre mais pelo cantinho, às vezes chega mais tarde, sai mais tarde, aquele vizinho que você passa, dá bom dia, ele não te olha nos olhos, não consegue ter uma alegria, né? Às vezes até quando você está com uma criança, ele não consegue estar feliz, estar pleno. Então, assim, depressão, existem várias alterações que geram o transtorno depressivo. Alteração do apetite, alteração do sono, que é mais frequente, que cursa com a questão da ansiedade, o medo, a inquietação, a vontade de ficar parado, não conseguir ficar parado, são sintomas muito comuns na ansiedade, mas que também vão estar correlacionados com um quadro depressivo mais grave. Então, assim, são doenças que a gente fala que são co-irmãs, porque elas estão sempre associadas uma à outra. É muito difícil se separar. Se você está tendo um bolo na garganta, uma taquicardia, a primeira sensação que vem na pessoa, primeiro é o medo de morrer. Segundo, é aquela sensação de botar para fora, aquilo está agoniando. Então, a pessoa chora, ela fica com dificuldade de sair, ela não quer ir trabalhar. Então, assim, são doenças que geram consequências muito fortes na nossa população, geram deficiências no trabalho, perdas salariais, andamentos, às vezes, né? O Éder trabalha em tribunal, mas assim, a consequência ela vai sobrecarregando a todo mundo, porque se você tem um funcionário que não vai, isso daí também adoece pessoas que estão na sequência por sobrecarga de trabalho. Hoje a gente vê a síndrome de burnout, que é uma sobrecarga, um excesso, um cansaço do indivíduo dentro do trabalho, e que também é justificado por esse número excessivo de pessoas que estão se afastando. A depressão é a maior causa de pessoas afastadas no nosso INSS. Ela já bate o número de casos de doenças cardiovasculares. Então, é uma doença muito importante que tem que ser trabalhada, tem que ser estudada e tem que ter uma política de saúde mental voltada para ajudar essas pessoas. Cada vez forma-se menos psiquiatras, cada vez tem-se mais dificuldade de acesso. Então, seria até um caso de ter essa especialidade dentro do médico de família, né? É uma especialidade que já está sendo revista em alguns países para ser acrescida na especialização de médico de família, porque chega muito caso, tá? E quando o paciente chega para a gente sempre tem aquela dificuldade. Será que ele está em um quadro depressivo ou será que tem uma doença de base ocasionando um quadro depressivo? Isso acontece, isso é comum de chegar e de acontecer. Então, a primeira coisa que a gente faz, além de iniciar uma medicação para aliviar o sofrimento de quem passa por um quadro desse, a gente vai trabalhar e fazer um diagnóstico diferencial. Porque, às vezes, algumas doenças da tireoide, a deficiência de vitamina D, de vitamina B12, uma anemia, vai fazer com que a pessoa não tenha disposição, não tenha prazer, não tenha vontade. A tireoide mexe com o nosso organismo por completo. Então, as alterações estão presentes no nosso dia a dia. Então, acaba que isso daí, às vezes, você vai no médico e fala, olha, fulano trata tanto tempo e não tem uma solução. Então, quando você vai ver, às vezes a pessoa não teve um diagnóstico correto, ela só tratou sintomas. E quando a gente trata sintomas, a gente vai pecar por excessos, vai usar medicações a mais,
E já existe um preconceito muito grande dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental por completo. Então, esse estigma, isso daí é até justificado pelo nosso passado, pelo excesso de medicações. Hoje a gente já preza por um tratamento um pouquinho diferente, um tratamento com qualidade, um tratamento visando não só a doença, mas trazer o indivíduo para a sua normalidade o mais rápido possível, ser funcional novamente. Essa é uma grande preocupação. Então, uma outra coisa que a gente tem que fazer um diagnóstico, e que é muito importante, será que o indivíduo está com uma depressão ou com uma ansiedade ocasionada por um transtorno mesmo das duas doenças, ou se ele tem uma insônia tão grave que proporciona o aparecimento dessas outras duas doenças. Então, como diagnóstico diferencial, é importante a gente separar um pouquinho esse quadro, porque é um quadro muito comum e afeta muito as pessoas. Então, quando a gente vem fazer essa correlação, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que desafios a pandemia vem nos trazendo, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, porque nossa vida mudou, o momento é diferente, as coisas pararam, a angústia, o medo, a dificuldade, às vezes, né, de aceitar algumas situações, provocam na gente vários sintomas. E dentro desses casos, a gente tem que refletir sobre muitas coisas. Por exemplo, o desafio de ficar em casa, de estar isolado, de não ter uma rotina, a dificuldade para iniciar o sono. Hoje está muito difícil. Hoje, às vezes, 2 horas da manhã, quem mora em prédio sabe, você escuta o vizinho brigando com o filho, falando com a esposa, parece que é meio-dia. Então, assim, as pessoas perderam a sua rotina, o seu equilíbrio, então as consequências também estão vindo. As pessoas estão ficando mais para baixo, estão ficando mais cansadas no outro dia. A ingesta, né, aumentou muito a ingesta de alimentos calóricos, o ganho de peso, a falta de atividade física está colaborando muito para isso. A diminuição do contato com os amigos, com as famílias, está sendo outra coisa muito difícil da gente lidar. Às vezes a gente está tão próximo, pode ser dentro do mesmo prédio, ou na esquina da sua casa, você não consegue ir lá. Ou no máximo você vai e fala à distância, mas você não pode abraçar, você não pode beijar, você não pode dar um oi mais caloroso. E no nosso país, a gente é um país bem caloroso, né? Assim como os italianos, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de rir, gosta de estar junto. E isso tem sido muito complicado, né? A gente está vendo muita notícia ruim. Hoje o excesso de informação, se você ligar a TV, é uma atrás da outra. A cada momento tem uma coisa nova, a gente não sabe nem mais no que acreditar, o que é certo, o que é errado. Fica difícil. Com isso a insegurança aumenta, o medo de morrer, o medo de alguém próximo também ser afetado e morrer. Querendo ou não querendo, isso vai tomando conta da gente, né? O negativismo ele vai se espalhando. É muito fácil a gente pensar no pior do que a gente achar que vai ter solução, do que as coisas vão melhorar. Uma outra coisa também que tem preocupado bastante a gente é o aumento da ingesta de álcool, né? A gente tem visto as lives, né? Hoje a gente está utilizando como uma coisa produtiva, mas as lives hoje se tornaram um momento das pessoas beberem. E não é só tomar uma cervejinha, as pessoas estão exagerando. Então, aumentou o número de violência às mulheres, as brigas entre os casais, entre os filhos e os pais, então, os xingamentos entre os vizinhos. A gente tem que ter cuidado, porque o álcool também faz com que, no dia seguinte, jogue a gente para baixo. O álcool deprime o nosso sistema nervoso. Então, isso daí também facilita com que a gente, primeiro, cria uma dependência, querendo daqui a pouco, não, deixa eu beber fora de hora. Aí, quando você vai ver, hoje é segunda-feira, amanhã é quarta, sexta. Então, você começa a aumentar o número, a frequência e a intensidade. Então, são perigos que a pandemia vem causando para a gente, e que se a gente não se atentar e achar que daqui a pouco melhora, daqui a pouco volta ao normal, é muito difícil. A gente, quando ganha peso, a gente, quando engorda, a gente não engorda porque sabe que, não, depois eu emagreço. Isso daí é uma desculpa inicial. Depois, a gente nunca volta para o passado. E quando a gente precisa voltar ao passado ou voltar ao que era, é muito mais difícil. A gente já se comprometeu com muitas coisas. Então, como é que esses sentimentos, essas atitudes diárias vão atuar no nosso organismo, né? Sempre que a gente fala nessa pandemia, a gente vê sempre assim, o aumento do negativismo, o sedentarismo, a dificuldade de dormir, os hábitos diários totalmente trocados. Então a gente vê logo uma desestruturação do sono.
Se você não dorme bem, você tem o cansaço, você tem produção de hormônios que geram um processo inflamatório no seu corpo crônico, então você começa a ter doenças inflamatórias, você começa a ter o aparecimento, às vezes, quem tem problemas alérgicos, rinite, sinusite, mais frequente. O isolamento faz com que a gente queira cada vez mais ficar isolado, o medo de algo, né? O medo, a gente às vezes sai, a gente que é mais ansioso, a gente fica assim, será que vai acontecer alguma coisa? Nossa, eu tenho que ir na rua. Não sei. E quem está dentro de casa também? A pessoa que fica, já fica assim, pô, será que está tomando cuidado? Será que ele vai voltar? Será que quando ele voltar ele vai me passar alguma coisa? Será que ele está seguro? Então a gente começa a ficar num ciclo tão desesperador, isso vai desestruturando o nosso corpo, o medo da morte, o medo de alguém sofrer, ser contaminado, ou alguém próximo que você vai contaminar, ele fica muito presente. Esse negativismo, ele atrapalha a gente. E com todos esses pensamentos negativos, problemas do sono, as relações afetivas, a desestruturação e o isolamento, a ansiedade e a depressão aumentam em número e intensidade. Então, pessoas que antes estavam tratando, estão tendo mais crises, estão descompensando com mais facilidade. Quem tinha tratado no passado, já vinha curado faz tempo, voltou a ter crise. Quem nunca tratou, hoje já está ou pensando ou já passando por uma dificuldade maior. E nesse momento tão difícil, está difícil da gente conseguir um médico, está difícil da gente conseguir uma consulta com alguém que a gente queira. Apesar da facilidade da telemedicina, ela restringe ainda muitas coisas. E se já é difícil a gente buscar um profissional, quando a gente está vendo, está conversando, quem dirá com alguém através da TV, né? Uma imagem. Então a gente fica muito preocupado com essa situação, que a gente sabe que teremos consequências ainda muito mais fortes pós-pandemia. A saúde mental está muito desestruturada das pessoas. A gente tem atendido muitos casos de urgência lá na clínica, porque as pessoas não estão tendo um amparo. Às vezes você que faz tratamento, você que já tratou, você sabe que assim, se você necessita de um remédio, às vezes é muito difícil você encontrar o seu médico nesse momento. O cardiologista, a cardiologia é um pouco mais fácil porque você ainda consegue a medicação por fora, independente da medicação da receita. Mas a parte da saúde mental, neurologia, psiquiatria, são medicações controladas, você não consegue, a farmácia não aceita. Então, é muito difícil a gente passar por um momento desse sem ter o seu suporte, sem ter o seu SOS. Tem muitas pessoas largando a sua medicação, que é uma coisa muito grave, que descompensa ainda mais o que já vinha ruim e o que já vinha piorar nesse momento. Então, é importante não parar a sua medicação. E como é que a gente faz, né? Porque são duas doenças que afetam tantas pessoas, afetam pessoas ao seu redor, o seu trabalho, o seu dia a dia. Como é que a gente pode tratar de uma forma que gere um equilíbrio, né? Quando a gente fala em tratamento dessas doenças, a gente sempre recomenda, né? Eu acho que é importante o trabalho em conjunto. Eu trabalho bastante, a psicologia nessa hora é muito importante. Não dá para a gente achar que apenas a medicação é a solução para tudo da nossa vida. Seria até mais fácil para a gente, mas seria até uma ignorância nossa como espírita achar que veio tudo dessa parte, é só a química. Não é assim que funciona. A presença da atividade física, que é o nosso antidepressivo natural. Eu falo que antigamente eu tinha até um preconceito específico com o Pilates, mas o Pilates trabalha de uma forma tão fantástica no corpo do indivíduo, recuperando, trabalhando respiração. É como se você estivesse se reconectando com o seu corpo, né? Fazendo atividade, não é para fazer rápido. Então, ajuda muito na questão da ansiedade. Quem é ansioso precisa botar para fora. Então, a atividade aeróbica é boa, atividade de uma forma mais lenta, como o Pilates, que você vai ter esses benefícios, mas tem a questão da yoga, ajuda muito. A questão da mudança de hábito, né? Não existe tratamento médico se você não tiver mudança de hábito. Senão você para com a medicação, ou o seu médico te parou com o remédio, e passa 6 meses, 1 ano, vai voltar tudo de novo. Se você não teve a sua mudança, a sua reforma, é impossível você melhorar, porque você não adoeceu de um dia para o outro. Você ficou adoecido. É diferente. Tirando, no caso, às vezes, uma perda muito rápida, muito forte de algum ente querido, o restante faz parte do nosso cotidiano e a gente nunca percebe que a gente está sendo o causador direto de todas as nossas aflições. Isso é importante a gente ter a clareza, porque
boa parte das coisas que estão acontecendo hoje, ela tem total... ela é reflexo de tudo que a gente já vivenciou, seja no passado, né, em outras reencarnações, ou seja no nosso dia a dia mesmo, porque a gente vai passando pela sequência da nossa vida e a gente vai deixando muita coisa acumulada para depois resgatar, e não dá tempo. A nossa vida é muito corrida, a gente está sempre... Hoje, o capitalismo impõe para a gente uma busca cada vez mais sedenta por informações, por conquistas, por viagem, por estudo, e ao mesmo tempo a gente não está preparado. A nossa mente, olha que a gente faz muita coisa, a gente faz muito mais coisa que nossos pais já faziam, mas a tendência é que a nossa sobrecarga seja cada vez maior e a gente está adoecendo, a nossa população está adoecida. E uma coisa que também é muito importante, quando a gente fala em tratar essas doenças, é a questão do apoio familiar, porque assim, a gente não adoece sozinho, porque a gente gera consequências no nosso filho, na nossa esposa, na nossa mãe, no nosso pai. Quem está em volta da gente adoece junto, principalmente as pessoas que gostam da gente, que amam da gente. Elas são pessoas que querem o nosso bem e, ao mesmo tempo, ficam sensíveis a todas as nossas mudanças, a todas as nossas alterações de humor, a nossa sensibilidade, a nossa tristeza. E com quem que a gente sempre extravasa tudo que a gente está podendo botar para fora é com quem a gente está mais próximo. Então, normalmente, se você tem um esposo que está adoecido, chega no meu consultório, é impossível que a esposa que trouxe ele com todo carinho, com todo amor, ela não esteja, às vezes, muito ansiosa, já entrando num quadro depressivo, mas segurando para dar força a quem está mais adoecido naquele momento. Só que uma hora também ela vai adoecer. Então, esse apoio familiar, essa troca, tem que ser mútua. A gente tem que enxergar quem está sofrendo, quem está passando por essa alteração, como algo assim, é um irmão que precisa de ajuda, mas ele não está bem. Então, eu preciso também buscar um apoio para mim, para eu poder ajudar. Porque se você também estiver desestruturado, eu não posso chegar no meu consultório, estar mal, ter brigado, nervoso, para poder prestar uma ajuda para alguém naquele momento que vem tão fragilizado, buscando tanto um suporte emocional, um suporte espiritual, uma ajuda, uma palavra de conforto, se eu não estiver bem. Da mesma coisa a família, a gente adoece junto. Então é importante que a gente tenha essa visão, a gente busque ajudar, mas a gente também enxergue que você é um ser humano, que você precisa de ajuda. A gente sempre tenta, nessa hora de doença, a gente larga tudo de lado e vai cuidar de quem está precisando. E pelo contrário, a gente precisa fazer por igual. Porque se um cair, o outro cai mais ainda e a gente entra num ciclo muito difícil de melhorar. E, por último, justamente para a gente conversar um pouquinho, eu acho que se a gente não tiver a questão espiritual, a busca pela religiosidade e a reconexão com Deus, vai ser muito difícil a gente ter um conforto, né? Quantas vezes eu recebo milhares e milhares de pacientes, eu atendo uma quantidade grande de pacientes por mês, e pessoas com pensamentos suicidas, pensamentos negativos, e a primeira pergunta que a gente vai trabalhar para saber aonde lidar, aonde tocar aquele indivíduo, é assim, por que você não chegou a cometer? O que te prendeu? E a primeira coisa fala assim, é porque eu acredito em Deus. Foi a minha fé que me segurou. Então, a fé ela é um tratamento essencial para a gente. Assim como a família, né? Às vezes o amor aos filhos fala assim, não fiz algo pior por conta dos meus filhos. A fé, ela está presente, né? Aí a gente vê a importância da doutrina espírita, que vem, esclarece e nos conforta, né? Nos ampara nesse momento tão difícil que a doença toma conta da gente. Então, ter fé, acreditar que nada é por acaso, é muito importante, porque senão a vida se resume a uma coisa muito simples. E toda vez que a gente trabalha muito com a simplicidade, não de ser simples, mas assim, tudo fica muito fácil. Isso é porque Deus quis, isso é porque eu fui culpado. A gente não se cobra da maneira correta, a gente joga a culpa para os outros. Então, a gente também tem que ter essa consciência que a gente precisa ter fé, a gente precisa tratar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, porque senão as coisas não andam.
E nesse momento que a gente está vivenciando essa pandemia, eu separei uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 740, que fala sobre os flagelos e as pandemias. A pergunta fala: os flagelos não seriam igualmente provas morais para um homem, pondo-as às voltas com as necessidades mais duras? E os espíritos respondem para a gente: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, assim, os espíritos são bem claros para a gente, né? A gente tem os flagelos, as pandemias, elas vão trabalhar muito com a gente essa questão da inteligência, da gente ser paciente, mas assim, principalmente o sentimento de desinteresse próprio, de amar ao próximo, né, de se doar nesse momento, de fazer alguma coisa para ajudar o seu irmão, a quem está necessitando. Isso daí é necessário, isso daí faz parte do nosso crescimento. É uma oportunidade de crescimento espiritual para a gente. Tão importante quanto as outras provas e expiações que a gente vai passar durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, né? Então, um outro trecho que eu separei para a gente é o trecho do Evangelho, né, do capítulo da Justiça das Aflições, que fala para a gente todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, e encontram consolação em fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amor. Foi isso que levou Jesus a dizer, né? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Olha que bonito, né? É justamente tudo que a gente veio conversar. A questão da fé, a confiança e acreditar e, principalmente, colocar em prática os ensinamentos, né? Porque a gente lê, a gente fala, a gente escuta uma palestra, mas na hora de colocar em prática, na hora que a gente sofre, na hora que a gente passa por aquela aprovação, a gente dá aquela tremida, a gente foge, a gente esquece tudo que a gente vem trabalhando e é tão difícil da gente modificar. Porque se mudar fosse fácil, a gente não passaria por metade das coisas que a gente vem vivenciando. E pelo contrário, é muito difícil da gente vivenciar tudo que a gente passa e de evoluir, porque a nossa caminhada é muito dura e a gente ainda é muito imperfeito no nosso dia a dia. Um outro trechinho que eu separei aqui para a gente foi o trecho no livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, que, através de Divaldo, né, que nos lembra, né, a cura orgânica, emocional ou psíquica sempre se apresenta suscetível de recidivas, caso não haja uma profunda mudança de hábitos mentais e comportamentais. Então, Joana, quem gosta da literatura dela, quem tiver oportunidade, acredito que boa parte das pessoas aqui já conseguiu ler algum livro dela, ela fala muito desses transtornos de ordem mentais, a depressão, a ansiedade, porque estão, desde muito tempo atrás, presentes no ser humano, com nomes diferentes, às vezes melancolia, mas estão participando do nosso dia a dia, na nossa evolução, e vem para nos mostrar que a gente precisa ter uma mudança mais profunda, uma mudança em todos os sentidos, não apenas às vezes de mudar de um local para o outro, mudar a nossa carne, o nosso interior, tudo que a gente vivencia tem um motivo, e a gente não pode achar que viva a vida apenas de uma forma comece a modificar o seu interior, comece a enxergar tudo que a gente passa como uma oportunidade de crescimento. Tem um outro trechinho também que Joana nos lembra, que sempre que Jesus curava, envolvia o paciente em suas ondas de amor, por sabê-lo eterno, necessitava de novas e contínuas viagens carnais iluminativas. Recomendava conciso: não tornes a pecar, para que não te aconteça nada pior.
Então, assim, ele já remetia, Jesus já falava, estava ali escancarado para a gente. Se você voltar a fazer tudo que te fez adoecer, você vai entrar no mesmo processo. E tudo que você estudou e fez, planejou para a sua reencarnação, para o seu dia a dia, você praticamente jogou fora. Então, a mudança, igual eu estou vendo aqui que teve um companheiro que botou, a mudança é necessária, é extremamente necessária. Ao mesmo tempo, é muito difícil para a gente. A gente ainda tem muita imperfeição. Então, como que podemos aproveitar de uma forma mais positiva o que a pandemia nos trouxe, né? O que a pandemia nos faz remeter? É importante que, primeiro, mudança de hábitos. Né? Passamos a ter hábitos melhores, hábitos de higiene pessoal, de preocupação em não transmitir aos nossos semelhantes, lavar a mão, etiqueta, botar a mão. A gente não tinha um simples hábito de colocar a mão na frente quando a gente espirrava. A gente coçava o olho, acabava de meter a mão no dinheiro, chegava em casa com sapato, ia andando. Então, isso daí está sendo uma oportunidade boa para a gente rever certos hábitos que, num primeiro momento, poderia ser algo super natural. Mas, na prática, isso daí causa sérias consequências. E quando vem, a gente fala, poxa, demos azar. Não existe essa questão de dar azar, né? O cuidado com a nossa família é outra coisa que é muito importante. A gente passou a ter mais cuidado com a nossa família. Os pais, né, os filhos estão fechados em casa nesse momento, né? É uma oportunidade muito boa para a gente pensar na oportunidade de educar, porque, no sentido mais amplo da palavra, né, os seus filhos. Por quê? Porque, na verdade, quem escolheu, quem aceitou a missão de orientar, de educar, fomos nós. E a gente está transmitindo essa oportunidade, essa obrigação para os professores, para o curso de inglês, para o colégio. E, na verdade, é um hábito, um cuidado que a gente tem que ter. A gente recebeu espíritos que necessitam do quê? Da nossa orientação para que consigam, nessa reencarnação, recuperar tanta coisa e resgatar tanta coisa que vivenciou e que, às vezes, nem sempre foi feita da forma errada, mas não da forma correta. Porque a gente pensa sempre que a gente vai reparar tudo de errado que a gente fez. A gente fez da forma correta, mas não foi a melhor forma. Então, a gente está aqui sempre para aprender. Então, é importante a gente rever isso. A pandemia ajudou. Uma outra coisa também que serviu muito para a gente se queixava muito da questão do tempo, né, para nós. Quando eu tiver tempo, quando eu puder, quando eu tiver rico, a gente sempre joga a culpa para frente, né? Eu vou fazer isso, eu vou ler aquele livro, eu vou estar com minha família, a gente vai almoçar, a gente vai passear. A gente nunca vai ter tempo. A gente vive uma sociedade capitalista, então a gente está sempre sobrecarregado. E quanto mais a gente faz, as coisas aparecem. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, enxergar esse momento de uma outra forma. Ter um tempo para você, ou o que eu falo que é sempre melhor, na verdade, você criar a sua rotina, criar o seu dia a dia, para que você possa ter tempo para você. Porque antes a gente não tinha, e a gente só se queixava de que era necessário ter. Hoje a gente pode ter um espaço. O pensar no próximo, outra coisa que está ajudando, eu tenho visto vários movimentos, várias pessoas empenhadas, né, em buscar ajudar. Às vezes a pessoa não sabe, não tem aquele carisma, aquela facilidade de reunir pessoas, mas assim, por que não, né, participar? A gente tem visto campanhas de ajuda, campanhas de pessoas, às vezes, se você é um psicólogo, você pode ajudar alguém que está passando uma necessidade. Então, assim, o ajudar nem sempre é o financeiro, nem sempre você precisa estar presente, então você pode doar de alguma forma. Você pode ajudar a embalar uma cesta básica, você pode estar presente para distribuir e carregar o peso. Então, tem aumentado a procura de pessoas que às vezes nem sabiam que poderiam ajudar. Então, a pandemia tem ajudado com a gente. A preocupação com o meio ambiente, né? As pessoas estão mais conscientes. As ruas, quem tem ido para a rua tem visto, não está tendo aquela poluição sonora, o barulho de carro, aquele fervor das pessoas, que parece que a gente está na feira o tempo todo, o carro buzinando, vamos lá, as brigas. Então, assim, você respira melhor. Estamos num momento até do ar mais seco, mas, assim, as doenças, por que não estão aparecendo agora tão cedo? Porque também melhorou muito a questão do meio ambiente, né? A poluição que a gente estava gerando era enorme, né? A queima, a necessidade de
cada vez mais está consumindo, produzindo lixo. Então, a questão do meio ambiente está sendo muito importante para a gente, está ajudando a melhorar o nosso mundo, gerar um mundo melhor para a nossa família. Será que em tudo isso que a gente vem vivenciando, a gente quer voltar mesmo ao normal? O que a gente pode tirar desse momento, né? Porque a gente fala de sair dessa fase, mas será que o normal estava sendo normal para a gente? Eu acho que vale a pena a gente refletir, principalmente saber se a gente estava no caminho certo, porque será que o verdadeiro sentido da reencarnação estava sendo cumprido? A gente estava seguindo o que a gente planejou de melhora íntima? Eu acredito que a gente estava fugindo um pouquinho, né? Então a gente vivia cada vez mais o sentimento do eu, esquecer do nosso próximo. Quanto tempo, né, do nosso dia a dia a gente, antes da pandemia, usava para orar, para pensar em Deus, para agradecer? Muito pouco. Cuidar do nosso corpo, fazer uma atividade física, se alimentar de uma forma saudável. A gente não produzia mais o nosso alimento. A gente, né, hoje em dia, a facilidade, liga para um iFood, pede alguma coisa, liga para o restaurante. Então, o cuidar dos nossos familiares, dos nossos amigos, perguntar se está bem, relembrar, fulano, como é que você está? Poxa, isso é tão difícil, né? Isso a gente perdeu o nosso dia a dia, e as pessoas entram e saem da nossa vida como se fosse algo assim, fácil. Fulano, cadê fulano? Não sei. Foi embora. Então, assim, a gente perdeu muito isso, né? Dar atenção aos nossos filhos, brincar, fazer tarefas, lembrar de atividades que a gente fazia quando os nossos pais, os nossos primos, quando era infância, brincavam com a gente. Coisas simples, um papel, uma caneta, desenhar. A gente não sabe mais fazer isso. A gente passa a tarefa para o outro. Enxergar realmente o que a gente precisa, né? Cada vez menos a gente enxerga essa realidade. E eu separei para a gente aqui uma mensagem de um jovem que esteve lá com a gente na clínica, que iniciou o tratamento, mas que ele botou a mensagem na nossa caixinha lá das emoções, na nossa urna, e ele liberou para a gente produzir. Então, a mensagem é tão bonita que eu separei para a gente, algumas palestras têm feito e têm utilizado ela. Que fala assim: meu nome é V, tenho 25 anos e trabalho como professor. Sou atlético, estatura mediana e peso 75 quilos. A primeira vez que estive aqui, estava de muletas, superando uma lesão grave no tornozelo que me deixou apenas com 62 quilos. Lembro de passar pela catraca e questionar se eu não estava fazendo drama, talvez um princípio de depressão. Saí daqui com o diagnóstico de depressão profunda e ansiedade. Olha as duas doenças e olha o questionamento que todos nós fazemos. Se eu não estava fazendo drama. Às vezes a gente questiona a gente e às vezes a gente questiona quem está do nosso lado. Será que não é frescura, não é bobagem? E ele completa: a vida me arrancou 3 das 4 pessoas que mais amo na vida em um curto intervalo de tempo. Olha que dor imensa que ele está vivendo. Eu pensava em suicídio todos os dias e não lhes contei nem a metade. Fico feliz em dizer que estou bem e vivo. Somos sobreviventes, você e eu. Não desista das pessoas, dos remédios e de si mesmo. A doença ofusca a nossa visão, mas ela vai passar. Olha que mensagem linda de uma pessoa tão jovem, passando por tantos problemas em um espaço tão curto, mas que ao mesmo tempo não estava desistindo da sua vida, do seu momento de evolução e de reforma íntima. Então, fica a mensagem, fica um pouquinho dessas duas doenças tão difíceis. Para a gente poder finalizar, eu acho que eu já devo estar quase estourando o tempo. Eu gostaria de agradecer a todos pela paciência, pelo carinho. O tempo é curto, eu tentei assim, simplificar, pincelar um pouquinho de duas doenças tão difíceis e tão grandes, né? Tem muito assunto para a gente falar. Se deixar, eu falo a noite toda. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu espero que vocês tenham percebido um pouco da importância da gente falar dessas doenças, falar de depressão, falar de ansiedade. Eu espero que cada um que esteja assistindo a gente, né, passe a ver essas doenças com um olhar diferente, não como um julgamento, mas com um olhar de
que eu posso ajudar quem está passando por isso, e a gente sempre pode ajudar. Então, que possamos passar por esse caminho, encontrar um caminho melhor, buscar a ajuda de um profissional e não guardar, né, para si, porque a gente não consegue carregar, a gente já carrega muita coisa na nossa vida e achar que vai passar. Vai passar se eu tratar da forma correta, se eu procurar ajuda, se eu buscar uma ajuda, porque a nossa saúde mental, ela importa muito. É ela que domina todas as nossas funções e lembrar sempre que a gente nunca está desamparado, né? Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Espero que todos possam voltar com um olhar um pouquinho diferente para sua casa e para sua família, para o seu próximo. Excelente, Rômulo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deu tempo? Sobrou algum tempinho? Não, tá tranquilo. Eu queria só registrar os irmãos que é interessante que eu já tinha visto essa palestra de Rômulo numa casa que ele casa espírita lá em Niterói, e falava com ele sobre a vontade que eu tinha, talvez, de ele numa possibilidade de falar aqui com os nossos irmãos do Grupo Cristão Espírita Angorá. A pandemia veio aí com essa situação e nos trouxe coisas boas. E é isso, nos propiciou. Mais uma vantagem, né? Mais alguma coisa boa. E agradecer demais a você pela presteza, pelas sábias palavras, muito claro. Acho que todos nós, né, com certeza agora cabe a nós tentar praticarmos. E se nossos irmãos quiserem ainda fazer alguma perguntinha aí, vamos abusar um pouco aí do palestrante, aproveitar essa oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que ele falou. Estou à disposição. Esclarecimento. Quando é lá no centro, as pessoas ficam mais envergonhadas. Agora aqui fica mais tranquilo. Não, mas quando a gente tem um papelzinho, a caneta para perguntar, é mais fácil, né? Anônimo, né? Mas quem quiser, quem tiver, a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, podem ficar à vontade de perguntar. Exato. Alguém? Enquanto o pessoal cria coragem, vamos lembrar que amanhã a gente continua, né, com as nossas palestras nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Né? Amanhã vai ser com o nosso irmão Max, né? Max, que é um amigo nosso, irmão do nosso centro, que vai estar com a gente nesse mesmo horário. Eu estou aqui buscando o tema que ele vai falar para fazer essa chamativa dos nossos irmãos. Ele vai falar sobre "São chegados os tempos". Tem um irmão perguntando se tem algum estudo que relaciona a melhora de quadros depressivos ao exercício da fé. Então, hoje, na verdade, dentro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a gente já tem grupos que estudam a importância da fé, alguns grupos que já estudam o próprio espiritismo, a ajuda que dá na hora de tratar e lidar com doenças como depressão, ansiedade, o câncer. A Unicamp é um centro muito forte de estudo nessa questão de espiritual. A UF tem um grupo muito bom. Então, assim, se você entrar dentro do próprio site, dentro dos serviços de psiquiatria, tem tido mais oportunidades, mais estudos. Eu não tenho, assim, de cabeça algum para indicar, mas eu posso selecionar depois e passar para você, aí você passa para quem perguntou. Eu não consigo ver, eu vou vendo as mensagens assim, fica muito rápido para mim. Tem um irmão que pergunta como lidar com a solidão em tempos de pandemia. Eu acho que você fez um resumo, né? Vários mecanismos, né? Na verdade, quando a gente fala em solidão, né? Estar só não precisa ser sinônimo de solidão. Então, existem várias formas. Hoje, o mundo facilita a gente a buscar um amigo, um conhecido ou um próprio desconhecido para a gente interagir, para a gente colocar papo em dia, para a gente estudar, para a gente entrar em contato com um parente que esteja mais longe, mais distante. Antigamente a gente não tinha oportunidade, a gente tinha que ir em um local. Então, estar só é uma questão também assim, da gente querer ou não. A gente pode se conectar com Deus. Estar só vai ser a nossa escolha.
Então, lógico que às vezes é melhor só do que mal acompanhado, mas sempre dá para a gente buscar ajuda, dá para a gente buscar uma atividade física, dá para a gente interagir com outras pessoas e não precisamos estar trancado no nosso quarto, isolado, sofrendo. Então, a gente pode buscar ajuda e deve buscar ajuda para sair desse momento tão difícil, né? E uma outra coisa que teve um irmão que colocou aqui, né? Essa é a essência para tudo, né? Ser solidário evita a solidão. É verdade. Toda vez que a gente tem empatia com o problema do outro, a gente esquece um pouquinho do nosso problema se torna muito pequeno e a gente consegue sair dessa situação, desses pensamentos negativos, dessa angústia que a gente vivencia durante uma depressão, durante um isolamento, e voltar para o nosso eixo e caminhar no caminho da nossa evolução. Tem duas perguntas que a gente pode juntar em uma só aqui. É a questão de como identificar, né? Os sintomas físicos seriam mais visíveis da depressão e da ansiedade. A gente, de repente, a pessoa não entrou logo no início que a gente começou, mas depressão e ansiedade, uma regra básica para gente que não é da área, para gente que não conhece, tudo que afeta, tudo que modifica o seu dia a dia e se torna diferente do que você era, já é um sinal de alerta para gente. Então, assim, se você é uma pessoa alegre, feliz, brincalhona, e de um dia para o outro, ou de um tempo para cá, você vem sendo mais cabisbaixo, você entra e sai do seu ambiente de trabalho, da sua escola, da sua família, e não consegue interagir, já é um sinal de alerta, busca ajuda. Às vezes, se você vai no psiquiatra, o psiquiatra vai falar, olha, não tem necessidade de você usar a medicação, mas é necessário você fazer uma atividade física ou você fazer uma psicologia, que vai te ajudar muito nesse momento. Então, se você fugiu da sua normalidade, já é um sinal de alerta para você cuidar de si e olhar um pouquinho para você também. Então, acho que essa é a principal dica para gente. Depressão tem cura? Tem duas irmãs perguntando, né? Essa, na verdade, é uma pergunta que todo mundo faz, né? E, na verdade, num trechinho que eu li para vocês, quando Joana fala sobre a questão de Jesus, né? Jesus, quando tratava da gente, ele curava, mas ao mesmo tempo ele falava para todos os irmãos, vai, mas modifique-se a si e não volte a repetir o que você fez. Então, assim, se você mantiver tudo que você fez, não adianta tomar remédio. A depressão ela vai se instaurar, como eu falei, tem estudos que já mostram que a gente vai passar por isso, todos nós. Então, cabe a você modificar o seu dia, modificar seus hábitos e torná-los positivos, porque aí sim você consegue mudar. E se você não conseguir passar sem utilizar medicação, sem fazer tratamento, que seja de uma forma mais leve, mais saudável e que não interfira na sua vida. Isso que é o principal. A famigerada reforma íntima, né, Roma? Verdade. É essencial pra gente. Essencial. Já está nos avisando aqui que falta 1 minuto e 40 e pouco. Eu queria agradecer demais, Rômulo. Assunto para a gente falar aí a noite toda e agora eu gostaria que você fizesse a prece de encerramento aí para a gente. Muito obrigado, de coração, em nome de todos nós. Cortou um pedacinho aqui. Você quer que eu faça a prece? De encerramento, por favor. Mas eu acho que vai cair, né? Você falou que falta menos de 1 minuto? Fica à vontade. Se cair, a gente cai orando. Então tá bom. Então vamos nos conectar com Deus, fechar os nossos olhos, pensar em tudo que a gente escutou um pouquinho aqui, na nossa família, nos nossos amigos, no estar fazendo as coisas corretas e, principalmente, pensar que a gente está aqui para modificar o nosso ser, o nosso espírito e caminhar no caminho certo, no caminho de Deus, para que a nossa evolução seja cada vez mais presente e que a gente erre cada vez menos, buscando sempre o caminho de Deus. Que possamos ser sempre abençoados, protegidos pelos bons espíritos e que nossa família seja rodeada por bons pensamentos e bons frutos. Fique conosco, nos abençoando, nos protegendo cada vez mais, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigadão. E amanhã a gente se encontra aqui, irmãos, com o nosso irmão Max, nesse mesmo horário. E o palestrante também não está absolvido e na próxima oportunidade estar conosco fisicamente lá.
Um beijo. Agradeço o convite. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. É.